Olá, bem-vindos a mais um TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E hoje o nosso tema é violência obstétrica, um tema muito importante para pensar aí nessas relações. E para discutir esse tema, nós temos aqui a querida Luana Barreto, que desde já eu agradeço por ter aceito o convite do programa TV Infância para falar desse tema. Muito obrigada, Luana. A Luana, que é jornalista e influenciadora digital e tem trabalhado com essas questões da humanização, do parto humanizado, da preocupação com essa questão da violência obstétrica e outras preocupações que as mamães realmente precisam se preocupar. E hoje a Luana vai falar desse tema fundamental. Luana, para a gente começar a entrar nessa questão da violência obstétrica, explica para os nossos telespectadores o que é violência obstétrica. Bom, a violência obstétrica, ela é um conjunto de procedimentos não necessários, procedimentos sem embasamento científico, no qual a gestante submete a gestante no momento do parto, né, no momento que deveria ser o melhor dia da vida dela. E o que é mais triste, porque assim, quando a gente fala da infância, a preocupação da primeira infância da criança, a gente pensa lá na frente. Porém, uma criança que já nasce vítima de violência obstétrica, ela causa traumas irreversíveis, que o nascimento é o primeiro evento traumático, né? Assim como a morte. Exatamente. É uma morte para um renascimento de uma vida. Então, às vezes, dependendo do modo que essa criança vem ao mundo, ela pode levar resquícios psicológicos, traumas para a infância, para a vida adulta. E o que é mais triste é que no Brasil, até pouco tempo, não se sabia, não tinha um protocolo do que era, o que não era. Eu já gravei vídeo a respeito disso no meu canal. Muitas mulheres falaram, poxa, eu passei por isso, eu não sabia que era uma violência obstétrica. Sim. Então, na verdade, não tem como eu explicar para você o que é em um ponto. Sim, são vários pontos. Acho que a lei que foi lançada agora identificou mais de 100 pontos que é considerado violência obstétrica. Nossa, interessante. Então, é isso que a Luana falou. Eu acho importante ressaltar essa questão de que o nascimento, por si só, ele já é um trauma, né? Já dizia Sigmund Freud. Exatamente. O trauma do nascimento. Então, se já é um trauma para o bebê, com certeza isso ele vai levá-lo para a vida inteira, dependendo de como que esse trauma pode ser exacerbado com essa questão da violência obstétrica. E sem falar na mamãe, né? Inclusive a Luana que está grávida, depois eu quero que você fale um pouquinho, Luana, que está aqui conosco falando desse tema e que ela está vivenciando essa gravidez com muita humanização, com certeza, né? Agora, Luana, essa lei, a Lei 17.097, que surgiu agora em janeiro de 2018, ela surgiu em função de provavelmente muitas denúncias, de muitos e muitos casos. Então, isso significa que para surgir uma lei, porque é muito complicado você pensar, né, como surgir uma lei, são várias etapas, passa por várias situações no Planalto, para que a lei possa de fato surgir e depois para ser efetiva tem mais um monte de passos ainda. Mas para essa lei ter surgido é porque é comum no Brasil essa questão da violência obstétrica. Infelizmente, nosso país é líder em alguns rankings negativos, né? Sim, infelizmente. Infelizmente, deveria ser o contrário. Um deles é cesárea desnecessária. O índice que a Organização Mundial de Saúde defende é que deveria ser de 10% mais ou menos no mundo. É o índice do mundo. No Brasil, nós estamos em 90%. Nossa, muito alto. O número de cesárea desnecessária, que ele é decorrente da violência obstétrica. Então, no Brasil também, a cada 10 partos, 4 mulheres sofrem violência obstétrica.
Estamos falando em torno de 40% a 50%. Isso é um número muito alto. E a violência obstétrica, ela não é só física, tá? Com cortes desnecessários, com manobras desnecessárias. Ela também é considerada violência psicológica. Quantos casos a gente ouve de que a mulher está naquele momento do parto, que é um momento puxado, é um momento delicado, é um momento dolorido, onde ela mais precisa de apoio de equipe, e a equipe fica... Na hora de fazer tava bom, quero ver você chorar mais, reclama. Então fica no ouvido da mulher. Isso também é considerado uma violência obstétrica, apesar de ser o psicológico. Então, assim, tem um pano de fundo para tudo isso, tem um porquê. O nosso sistema de saúde, de certa forma, ele é capitalista. Ele não tem muito tempo para respeitar a fisiologia de um parto normal, um parto natural, que em média... 10 horas, 12 horas, isso é um processo. Eles precisam de tempo, otimizar o tempo. Então, eles usam muitos métodos para acelerar esse tempo, né? Então, com isso, vai ocorrendo uma sucessão de violência obstétrica para essa mulher. Então, assim, a cada 10 mulheres no Brasil, 4 sofrem. E o procedimento mais corriqueiro, que assim é feito em 98% dos casos de parto normal, sem equipe humanizada, parto normal, é episiotomia. Episiotomia é considerada uma violência obstétrica. Ela é um corte que ela é feito pelo médico entre a vagina e o ânus da mulher, naquela região do períneo, que não tem comprovação científica nenhuma de benefício. Não tem. Esses dias eu fiz um curso e eu ouvi assim no curso. Vamos supor, você como profissional, já está de saco cheio da empresa que você está trabalhando. Chega uma pessoa nova para aprender sua função. Sim. Você vai ensinar daquela maneira que você já não está mais feliz com aquilo e vai ensinar de uma maneira... Vai se perpetuando isso. E o que aconteceu? Foi se perpetuando vários procedimentos que era ensinado nas faculdades de medicina até pouco tempo, que até hoje ninguém sabe por quê. Por quê? O colírio que pinga nos olhos, aquele colírio, quem já fez do bebê assim que nasce, né? Sim. Quem já fez exame de vista, sabe que aquilo arde muito, porque dilata a vista. Sim. Aquele colírio, ele só é indicado se a mãe tem glaucoma. Então, corre-se o risco de que o bebê possa ter. Hoje, ele é feito em 100% dos bebês. Nossa. Sem necessidade. E então, assim, é uma agressividade. Não só, arde o exato, olho, arde muito. Então, o bebê já nasce sofrendo não só a violência que a mãe sofre durante a gestação, mas também a violência com o recém-nascido. Fazer a aspiração que enfia o cano até lá embaixo num bebê que está com Apgar, que é uma nota 10. Sim, eles fazem isso, em né? todos os bebês. Então, assim, há uma sequência, uma sucessão de erros que foram perpetuados. E agora, com essa lei que foi lançada em janeiro, a OMS lançou várias diretrizes para quê? Para que diminua cada vez mais, para que os médicos busquem atualização e para que as gestantes e os bebês passem por essa fase com o mínimo de trauma possível. Com certeza, porque já é um trauma, como você falou. Né? Agora, Luana, você falando aí, até me recordei do meu parto, porque eu sou mãe do João Lucas, que tem 7 anos hoje, e eu lembro que eu estava muito tranquila, enfim, mas eu me senti muito incomodada com a maneira como pegam o bebê, aquele jeito, parece que está pegando um objeto. Parece que é um frango, né? Que vira ao contrário, bate no precisa bumbum. disso tudo, Imagina. Isso também entra nesses procedimentos? Não, também entra nesses procedimentos. Tem um filme que eu recomendo para todo mundo assistir, um documentário, chama O Renascimento do Parto. Depois que eu assisti esse filme, levei para o meu marido, nós nos conscientizamos e pensamos, nosso filho, nossa filha, a primeira filha, vai nascer da forma mais natural possível. E nesse filme, nesse documentário, Márcio Garcia, aquele ator da Globo, fala exatamente isso. Ele teve 3, 4 filhos. Só sei que no primeiro filho dele, ele viu pegando conforme um frango, o bebê, muito difícil, dando tapinha na bunda, enfiando pra que tudo isso? a aspiração. Aí ele falou assim pra pediatra, calma, 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 não faça isso. Aí ela virou pra ele e falou assim, eu faço isso todos os dias em mais de 20 bebês por dia. Aí o Márcio Garcia respondeu assim pra ela, mas é o primeiro banho dele.
não merece que seja dessa forma. Exatamente. Entendeu? Então, para o profissional que está fazendo, é uma linha de produção, é só mais um. Mas e para o seu bebê? Então, assim, ele estava a 37 graus aqui dentro, tendo comida, todas Supridas as necessidades. As necessidades. Todas. Aí sai para um ar-condicionado de 21 graus, com luz, com negócio enfiando no nariz, com colírio, batendo no bumbum. Gente, que trauma, imagina. É muito complicado, né? É muito complicado. E é o mundo que ele vai viver depois, né? Ainda tem tudo Exatamente. isso que tem, são questões fundamentais para a gente pensar. Então, essa preocupação dessa violência com a mamãe e com o bebê precisa ser repensada, essa reorganização, como você falou, tem coisas que fazem e que não tem sentido, fazem porque perpetuou-se na história do fazer, do cotidiano hospitalar, né? E assim, muita gente fala assim pra mim, mas Luana, meu filho passou por isso e tá vivo. Maravilha, legal. Eu não tô afim de levar pro mundo sobreviventes. Não tô falando em questão de sobrevivência, de estar vivo ou de não estar vivo. Maravilha que tá vivo, mas eu quero para os meus bebês e para minha gestação que seja a melhor possível. Então eu tenho que me basear em fatos. Antigamente a morte prematura era muito maior do que é hoje, né? A morte neonatal. Sim. Graças a Deus. Então não vamos se basear no que tô vivo e deu certo. Vamos tentar buscar informação, buscar conhecimento, né? Claro, antes de passar por esses procedimentos, buscar esses conhecimentos e até mesmo buscar um profissional que tenha essa postura, que tenha essa preocupação também com esse momento do nascimento, que é um momento ímpar e fundamental do ser humano. Nós vamos para um pequeno intervalo para os nossos apoiadores e voltamos já com esse tema muito interessante. Até já! Olá, estamos de volta com o TV Infância, o programa que dá voz à criança. E aqui com a nossa querida Luana Barreto, que é jornalista e influenciadora digital. E também é mãe da Luá, né? E vai ser mãe daqui a pouco. Do Noah. Do Noah, que legal, muito bom. E o tema de hoje, violência obstétrica. E a gente tem discutido isso muito nas mídias também, né, Luana? Essa questão da violência obstétrica. Agora, todo mundo fala muito, até quando a gente socializa algum conteúdo, como essa semana passada eu socializei o conteúdo da legislação, muitas pessoas, muitas mães, nossa, eu passei por isso, também como você falou, não sabia e assim por diante.
Agora, como é que a gente previne tudo isso, Luana? Tem como fazer um trabalho de prevenção para esse momento tão importante da vida da mamãe e do bebê? É muito importante, muito válido a sua pergunta. Existem duas formas da gente evitar passar por isso. A primeira é 100%. É quando você contrata uma equipe humanizada, porém, infelizmente, ela é particular. Não existe obstetra humanizado em rede pública, enfim, não tem como você garantir que vai ter com aquele profissional. Então, o primeiro passo é você procurar uma equipe humanizada. Então, eu indico, tem casas de parto em São Paulo, Grupo de mães grupos de mães de apoio a mães, tem em Guarulhos, que é a Mães do Ventre, no Tatuapé tem o Comadre, enfim, tem a Clínica Iluminar também no Tatuapé, que é a clínica também que eu faço o meu acompanhamento. Então, o ponto 1 é você ter uma equipe humanizada. A equipe humanizada, ela só vai fazer os procedimentos que realmente forem necessários. Não vai acelerar o seu trabalho de parto com ocitocina, que é um hormônio que usam muito no hospital, que faz acelerar todo o ritmo de contração e isso faz ficar muito mais dolorido. Não vai cortar o seu períneo, não vai fazer nenhuma manobra que é empurrar a sua barriga, não vai obrigar você a ficar em alguma posição que não seja confortável para você. Você pode parir da forma que for mais confortável para você. Enfim, existem vários procedimentos. Então, para você evitar, primeiro, tenha uma equipe humanizada. Sempre que as pessoas chegam para mim e falam, Luana, eu quero ter um parto humanizado, quero ter um parto parecido do que o meu foi domiciliar, né? Quero ter um parto, nem que não seja na minha casa, que seja no hospital, mas que me respeite. A primeira coisa que eu falo, procure uma equipe humanizada, fuja do livrinho do convênio, porque pelo convênio nenhum médico, e eu também entendo o lado deles, não estou criticando eles, vai desmarcar um dia inteiro de agenda deles, tá? Com 20, 30 grávidas fazendo pré-natal, para ficar 20, 30 horas com você, para ganhar os mesmos R$300 que ele ganharia se fosse uma cesárea de meia hora. Então o problema, ele é um problema financeiro, vai muito além da vontade do médico. Não tem como contratar uma equipe particular humanizada, que não é barato. O que eu aconselho é que você tenha pelo menos uma doula, que ela vai ficar, entrou em trabalho de parto, ela vai ficar na sua casa com você, vai saber o momento certo de você ir para o hospital, e ela vai te ajudar você fazer um documento que se chama plano de parto. Sim. Um plano de parto, quando você chega numa maternidade munida de um plano de parto, assinado pelo seu obstetra de acompanhamento, pela sua doula, pelo seu marido, acompanhante, enfim, a equipe que vai te receber já vai saber, essa pessoa tem informação, essa pessoa sabe o que ela quer. Então eu não posso fazer qualquer coisa que fuja disso. Por mais que um evento de parto pode acontecer uma coisa que foge ao documento, sim, a equipe que te receber vai saber, essa pessoa sabe do que ela está falando. Então assim, procure uma doula, faça um plano de parto, coloque no plano de parto tudo que você gostaria ou não. E quando você, dentro da maternidade, você entrega o plano de parto, ele vai estar todo assinado. Na internet tem vários modelos. Sim. Não é 100%, porém já é uma tentativa. Ajuda bastante. Muito bom. Com certeza a diferença é muito grande. Você chegar com um documento, um planejamento, né? Um plano do parto, de como você quer que lhe atendam, como você quer que seja... É isso que consta no plano, Luana? Sim, exatamente. Essas coisas que eu fui citando ao longo do programa, você vai colocando que na hora do nascimento diminui o ar-condicionado, diminui as luzes, não quer aspiração, não quer colírio nos olhos. A aplicação tem uma vitamina K que eles dão injetável, ela pode ser oral. Não precisa se injetar na criança nas primeiras horas de vida. Cortar o cordão, isso é um crime. Eles cortam enquanto está pulsando logo que nasce. Quanto mais tempo de cordão pulsando, é mais sangue da placenta para o bebê, é mais vida, é mais saúde. Então, cortar o cordão só quando ele parar de pulsar. Olha que interessante. A minha primeira filha, o meu marido ficou impressionado com isso. O cordão pulsando, pulsando, aí as parteiras falaram, agora parou. Quando parou, ele sentiu ela fazer assim... Aí sim o pulmãozinho dela estava preparado. Sim. Foi quando cortou o cordão. E agora eu tô grávida de quase 38 semanas. Provavelmente nas próximas 2 semanas eu vou parir novamente. E eu vou fazer
tudo de novo o que eu fiz da primeira vez. Sim. E mesmo sendo um parto domiciliar, eu tenho que ter o plano B. Sim. De emergência, porque Claro. 10% dos partos precisam de transferência ou precisam de cesárea. Então, eu já vou ter uma equipe no hospital de prontidão, de backup, e Sim. tenho meu plano de parto também. Claro. Porque vai que acontece alguma coisa, minha médica não chega no hospital, quem vai me atender vai saber o que eu quero. Sim, exatamente. Entendeu? Então, Sim. assim, essas são as duas formas de tentar se prevenir dessas violências. Muito bom. Agora, Luana, você comentou a questão do parto humanizado em casa. E eu acredito que tenha riscos também, né? Embora seja muito importante, muito, muito bom. Mas que tipo de riscos que pode ter, por exemplo, até mesmo para as mamães ficarem atentas, preparadas? Eu imagino que quem escolhe o parto humanizado, que eu acho que é riquíssimo, é alguém que já tem todo um preparo, uma postura existencial, uma preocupação mesmo com essa questão do nascimento, desse momento importante. Então, eu imagino que as pessoas já tenham, sim, uma série de informações. Mas para a gente entender melhor esse momento, onde que é? É na banheira? Onde que acontece esse parto? É comum acontecer em casa? Ou a mamãe também escolhe se ela quer fazer de cócoras, se ela quer fazer deitada? Fala um pouquinho pra gente. Nós, na nossa essência, nós somos bichos. Sim. Quando nós estamos no momento expulsivo final de um parto, nós somos pura essência. Uhum. A gente não tem vaidade, não tem quero na piscina, quero no ofurô, enfim. Isso é muito instintivo. Sim. Uhum. Tem a piscina, porque a água quente ajuda nas dores da dilatação, enfim. Uhum. Mas na hora você nem se apega com isso, você se desprende total. Há riscos de um parto domiciliar? 10%. Então, o parto, assim como defende a Organização Mundial da Saúde, um parto domiciliar, porém, ele só é indicado para gestações de baixo risco. Claro, isso então, é uma importante mãe, falar. se na gestação inteira não apresentou problema nenhum, Uhum. é indicada. É indicado. Sim. E se você está a 5, 10 minutos de um hospital, que é o meu caso, no caso de transferência, 10% dos partos precisam de transferência. Uhum. E assim, para você estar preparada para um parto tão intenso, natural, sem uso de analgésico, sem uso de nada, você tem que estar com o corpo, com a mente, preparado com informação. Então, é uma gestação inteira, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que fazer um exercício de respiração, um exercício de yoga, exercícios vaginais, existem muitos métodos. Então, assim, não basta só querer, você tem que querer muito e ir atrás. Agora, quanto isso foi bom para mim e para minha filha? Minha filha foi a primeira vez para o hospital, ela tinha mais de 1 ano de idade. Nossa, olha. Ela nasceu com a Apgar 1010. Ela é uma bebê extremamente saudável. Sim. Então, assim, para a minha experiência pessoal com isso, e naturalmente isso também leva a uma amamentação mais facilitada, porque todos os hormônios estão em ordem, ninguém acelerou nenhum processo, é muito mais saudável. Sim, com certeza. Então, eu fiz pensando na qualidade de vida que eu estava levando para minha filha. Eu diria, quando você diz que nós somos como os bichos, né? E eu concordo plenamente, porque até como psicóloga eu costumo dizer, vamos observar os instintos animais e ver como que eles se relacionam, as questões todas. E nesse momento é bem isso mesmo, nós somos o que nós somos, não tem vaidade, não tem nada disso. O que a gente quer é o que o momento seja tranquilo, que seja um momento favorável para a mamãe e para bebê. Agora, Luana, em relação... quando uma mulher, um bebê, enfim, sofre violência obstétrica, ela pode denunciar o profissional ou os profissionais que estão cometendo a violência obstétrica? Sem dúvida. Primeiro ela pode ir na ouvidoria do próprio hospital, fazer um relato de próprio punho, e depois ela pode buscar os canais, tem telefone, tem site, enfim, ela pode buscar os canais e denunciar esse profissional. Quando eu fiz um vídeo para o meu canal a respeito disso, mais precisamente sobre a episiotomia, que é aquele corte que eu comentei, normalmente a mulher toma 3, 4 pontos naquele corte. Uma leitora, uma seguidora, falou que até 23 pontos ela tinha parado de contar. Nossa. O médico foi rasgando ela com a mão. Então isso é muito sério, gente. Muito e no sério. final ainda vem o machismo, porque quando ele foi costurar, ele deu
um ponto a mais, ou seja, fechou mais a vagina dela do que a fisiologia do próprio corpo dela, no qual até hoje, há 10 anos, ela tem muitos problemas na relação com o marido dela, porque ficou diferente a vagina dela, e o médico falou, esse é o ponto do marido. Que horror. Para você voltar a ficar fechada. Então, assim, é muita coisa que está envolvida. É um médico homem que vai mexer em você, o que vai fazer com você. Então, isso é muito triste. Por isso que as mulheres morrem de medo do parto normal, quando, na verdade, deveriam morrer de medo de um procedimento cirúrgico feito sem necessidade, que é uma cesárea. A cesárea ela é maravilhosa, ela salva vidas, mas quando ela é feita eletivamente, sem indicação nenhuma, ela é uma cirurgia de grande porte. Claro. Ela é muito perigosa, então a gente tem que mudar muita coisa, estudar muita coisa, porque ainda bem que saiu essa lei, que quer dizer que algo está mudando. Exatamente, aí que bom que a gente muda, nem que seja aos poucos, né, mas que a gente está mudando. E esse tema, ele é de fundamental importância para as mamães terem mais essa possibilidade de conhecer, de ir atrás e de denunciar, porque são casos assim de extremo horror, né? Como a gente ouve, como esse, por exemplo, que você acabou de citar, outro, por exemplo, que vai, depois que a gente divulga isso, um monte de gente começa a fazer perguntas, até para a gente trabalhar aqui no programa, por exemplo, de que está sentindo dor, e aí chega lá e o médico diz, não, é frescura. Não é nada, volta para casa. E depois continuar sentindo dor. Então são coisas muito sérias e que eu quero agradecer muito, Luana, por você ter trazido esse tema aqui, por ter aceito o convite do TV Infância e que você volte em outros momentos para nos brindar aí com esse conhecimento. Maravilha, eu que agradeço. Deixei os meus contatos, quem tiver alguma dúvida com relação a parto humanizado domiciliar, esses assuntos, pode entrar em contato comigo que eu vou ter o maior carinho de responder. Muito bom. Então, finalizamos aqui mais um programa TV Infância com a Luana Barreto, com esse tema importantíssimo que é violência obstétrica. E até o próximo TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. Até o próximo sábado.